Estamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical, com muito amor. Estamos pedindo a Deus que nos dê orientação, sabedoria nesta manhã tão maravilhosa. Então, a nossa conhecida EBD, estamos estudando os 10 mandamentos que foram dados lá no deserto, na caminhada junto à terra prometida, mas é aplicado no nosso cotidiano. Muito importante essa lição e Deus tem nos abençoado ricamente. Hoje nós estamos vendo os 10 mandamentos e a intenção de Deus é que nós tenhamos uma vida abençoada. Os regulamentos, os mandamentos de Deus foram dados para que nós fôssemos abençoados e Deus quer que nós sejamos abençoados. Hoje, nesta manhã, estamos estudando a lição de número 11. Então, 15/12, lição número 11, cujo título é Não cobiçarás o que é do teu próximo. Cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Então, uma vez que temos um espírito de gratidão e contentamento, nós vamos evitar este pecado. Não cobiçarás o que é do teu próximo. Estaremos meditando por esses minutos e vai ser muita bênção para os nossos corações. Então, não cobiçarás. Se é do próximo, seja casa, seja carro, seja família, o que for é do próximo. E a pessoa que vive contente faz o seu trabalho e Deus abençoa e a pessoa consegue também ser abençoado nas coisas materiais. Então, o textual da nossa lição de hoje foi escolhido 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, disse, olha, mas é grande ganho a piedade com contentamento. A pessoa ser piedoso, mas viver com contentamento, com aquilo que Deus tem abençoado. Esse é o nosso texto de ouro. Então, o contentamento é fruto da comunhão com Deus. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, vive contente e agradecido com aquilo que Deus tem dado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse, posso todas as coisas que me fortalecem. Então, mesmo as situações diversas que podem acontecer, a pessoa tem um contentamento que Deus está no controle de tudo. Não é questão de ter, é questão de ser. E isso que Deus quer, que nós sejamos contentes. Quando estamos contentes, não temos a cobiça de ter e ter e ter mais, mas sim de ser, na presença do Senhor, uma pessoa contente. A nossa verdade aplicada diz o seguinte, devemos enfrentar a inclinação à cobiça andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus com alegria e louvores. Então, estejamos contentes, nós estaremos já enfrentando contra a cobiça, toda a tendência nossa de obter aquilo que não é nosso, mas com um espírito de contentamento, vivendo alegre e louvando ao Senhor, com um espírito de contentamento e nada de cobiça, porque Deus sabe e conhece todos os nossos pensamentos. Olha que pensamento interessante. A riqueza não está em ter muito, mas em se contentar com o pouco. Novamente, a riqueza não está em ter muito, mas em se contentar com o pouco. Isto é riqueza. A pessoa ser agradecido com aquilo que Deus tem provido e caminhar na sua trajetória rumo à terra prometida, como os 10 mandamentos foram dados lá no deserto. Outro pensamento interessante, seja grato pelo que você tem, você vai acabar tendo mais. Se você concentrar no que não tem, nunca terá o suficiente. Novamente, seja grato pelo que você tem, você vai acabar tendo mais. Se você concentrar no que não tem, nunca terá o suficiente. Então, Deus, nesta manhã, está falando conosco que nós podemos vencer a cobiça através de um espírito de contentamento, de alegria e servindo e adorando ao Senhor. O texto de referência escolhido para esta lição está em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele disse o seguinte, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar.
Aqui, Paulo está fazendo referência ao povo que saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho, e a nuvem que estava dando a eles toda a proteção, a passagem deles pelo Mar Vermelho foi como um batismo. Eles foram como batizados rumo à terra prometida. Mas, no caminho, houve descontentamento. E hoje nós vamos estudar sobre estar contente na presença do Senhor. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, veio do céu o alimento para eles. Beberam todos da mesma bebida espiritual, o Espírito Santo, porque bebiam da pedra espiritual. A rocha, Jesus é a pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele relembra a trajetória do povo rumo à terra prometida, que Deus providenciou maná, Deus providenciou água da rocha, Deus providenciou proteção, abriu o Mar Vermelho, mas mesmo assim havia descontentamento no meio do povo, e mesmo Deus abençoando o povo na sua trajetória. Ele disse assim: tudo o que aconteceu com eles é uma figura para nós. O porquê nós podemos aprender? Que do mesmo jeito que eles estavam caminhando para a terra prometida, lá em Canaã, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, que é o céu. Então, nessa caminhada nossa, nós devemos ser agradecidos e contentes com o Senhor, com o que Ele tem provido para nós. Então, o povo de Deus e a lei no deserto. Foi dado ao povo que caminhava no deserto, saiu da escravidão, indo para a terra prometida. Não é a mesma coisa que Deus tem falado conosco? Nós saímos do mundo e agora estamos caminhando rumo à terra prometida celestial, e nessa caminhada nós devemos estar contentes e agradecidos a Deus para que não tenhamos o pecado da cobiça. Assim Deus se agrada de nós. Olha que pensamento interessante. A cobiça é a raiz da qual surge todo pecado contra o próximo, tanto em pensamento como na prática. Então, a cobiça surge num pensamento, ela surge em pensamento, e se deixar dar lugar, ela vai acabar realizando a prática da cobiça. Isso que Deus está nos chamando a atenção. Olha bem, a cobiça é a raiz da qual surge todo pecado contra o próximo, tanto em pensamento como na prática. A pessoa quer aquilo que é do outro, e nós vamos estudar: não cobiçarás durante esse período agora. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o 10º mandamento trata-se dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano que, se guardados e alimentados, causam prejuízo ao relacionamento com Deus e com o próximo. Então ele diz, a cobiça nasce no pensamento, no sentimento, mas se a pessoa mantiver, vai acabar praticando alguma coisa contra o próximo. Agora, se repreender este mal e viver contente na presença do Senhor, automaticamente já estamos vencendo a cobiça. Não devemos desprezar tal realidade e recorrer à palavra de Deus e à ajuda do Espírito Santo para continuarmos nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus. Então, precisamos buscar a presença de Deus, não contentar com essa realidade, porque assim seremos agradecidos e vamos caminhando em direção à terra prometida. Devemos vigiar quanto às nossas intenções e motivações. Afinal, somos do Senhor. Se somos do Senhor, com os olhos fixos no Senhor, contentamento e vencendo o pecado da cobiça. Olha o que Paulo escreveu lá no livro de Atos. Está escrito, Paulo diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem as vestes. Então, Paulo escrevendo, que está registrado no livro de Atos, que ele fez a obra de Deus, viajou fazendo missões o tempo todo, mas ele não cobiçou nada material de ninguém. Então, é uma pessoa que tem um contentamento de viver com aquilo que Deus produziu. Paulo diz, não cobicei prata, não cobicei ouro e nem a veste de ninguém. Uma pessoa contente com aquilo que Deus tem e fazendo a obra de Deus. Tópico 1. As várias faces da cobiça. Agora a gente vai pensar que a cobiça é muito simples, mas não é tão simples assim. A cobiça pode abranger várias faces que nós vamos ver agora.
A função do 10º mandamento, não cobiçarás, é inibir a cobiça de um modo geral. A cobiça de um modo geral. Nós vamos ver que tem várias áreas de cobiça. Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais, de todos os bens materiais e ideais ao próximo. Então tem várias faces que a cobiça pode atuar. Então, nós devemos também vigiar em todos os sentidos para que nós sejamos contentes com o Senhor e glorificamos a Deus e não prejudiquemos o próximo. Olha aqui, vê se dá para a gente ter uma visão melhor. Então, cobiça. A visão bíblica sobre a cobiça é pecado, fonte de outros pecados que gera a morte espiritual. Então, a cobiça gera outros pecados e isso é problema espiritual. A cobiça gera guerras, conflitos, contenda entre os homens. Então, tudo por causa da cobiça. Por isso, ela tem que ser analisada, ela tem que ser erradicada, ser tirada das nossas vidas para que nós façamos bem para o nosso semelhante, para a nossa sociedade. Deforma o caráter moral do homem. A cobiça mexe com o caráter moral do homem. Falso crescimento e bem-estar social. A cobiça faz com que a pessoa sente bem só se tiver posses. E ao mesmo tempo que Deus nos ensina a estar contente. Então a cobiça, ela atua em várias faces. E nós devemos zelar, vigiar e pedir a Deus que nos dê um espírito de contentamento. 1.1. O 10º mandamento, não cobiçarás. No 7º mandamento, vemos a proibição do adultério. No 10º, vemos algo mais profundo, a proibição do desejo. Aqui ele disse no 7º, não adulterarás. No 10º, ele vem dizer, não cobiçarás aquilo que é do próximo. Então, uma coisa relaciona com a outra. Tudo nasce da cobiça. Portanto, não é porque ser um dos últimos mandamentos que estamos estudando que não é tão importante, porque ele vai afetar os outros mandamentos também. Então, Deus manda nos vigiar quanto à cobiça. O 10º mandamento visa proteger o ser humano das invenções erradas. Eu não posso querer aquilo que é errado. A tal cobiça que tem infectado muitos nas suas mais diversas formas. Então, o 10º mandamento nos orienta que nós estejamos contentes em diversas formas, que nós precisamos estar felizes com aquilo que Deus tem providenciado para nós. Então, não cobiçarás. O 10º mandamento. Primeiro, a pessoa coloca o olho naquilo que não lhe pertence, aquilo que ele não está contente com o que já tem. Em Êxodo está escrito, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás nem seus servos, nem suas servas, nem o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, o mandamento aqui em Êxodo 20:17, ele é bem abrangente. Então, não cobiçarás é muito abrangente e pode gerar outros pecados também constantes dos 10 mandamentos. Olha aqui, o mandamento é abrangente. Aí abarca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, começa com a concupiscência dos olhos. A pessoa está querendo algo que não lhe pertence, que pertence ao outro. E aí vai gerando uma série de degradação na sua caminhada. Portanto, a cobiça deve ser repreendida, deve ser tirada da nossa vida. Olha o que está escrito em Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, por que então comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é só pelo ato de comer o fruto, mas eles foram enganados pela serpente, que dizendo, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vão abrir os vossos olhos, vocês vão ser como Deus. Então, na verdade, a cobiça foi desejando a dar um entendimento maior como Deus. Então, foram enganados pela sugestão maligna, mas a cobiça precisa ser erradicada, tirada, vencida. Em 1 João está escrito, porque tudo o que há no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo.
Então, entendendo aqui a entrada do pecado no mundo, não era a questão do fruto em si, mas de obediência a Deus. Uma coisa que chamou a atenção deles é que se comesse da árvore, do fruto, eles teriam um entendimento ampliado como Deus. Aí que entrou a cobiça e Deus também a desobediência à ordem de Deus. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse não, mas da árvore da vida, sim. E eles fizeram exatamente, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí foram proibidos de comer da árvore da vida. Precisaram se arrepender na presença do Senhor. Então, este mandamento envolve diversas modalidades de pecados, como a sensualidade, a luxúria, o desejo desenfreado por possessões ilícitas, a obsessão pelo poder, a ostentação, esnobe e orgulho. Então, a cobiça ela abrange muitas áreas e nós devemos vigiar para obedecer o mandamento que diz: não cobiçarás. Nasce nos olhos, vai crescendo aquela vontade de possuir uma posição, algo superior a outros que não é da vontade de Deus. Desde a queda do homem, já falamos ali atrás, esse mal desenfreado continua se alastrando. E a única maneira de contê-lo é começando com uma profunda mudança no interior, pela poderosa ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, como vencer o não cobiçarás? Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, a pessoa consegue obedecer este mandamento. A pessoa é cheia de conhecimento das coisas de Deus, cheio do Espírito Santo e não vai ficar pensando em cobiçar coisas materiais, famílias e tudo aquilo que envolve o ser humano. Assim, a verdadeira ação é aquela que é livre do ego e dedicada a um propósito maior. Nela não há apego aos resultados, apenas a paz e a crescimento interior. Então, a verdadeira ação, ela nos leva a um crescimento interior, nos leva à paz. A cobiça não deixa a pessoa ficar em paz, ele está sempre descontente e querendo mais. Mas, quando a pessoa vence a cobiça, ele tem uma vida de paz, uma vida de conhecimento interior, tem uma vida tranquila na presença do Senhor. Olha o que está escrito lá em Marcos: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha, Jesus dizendo, não é porque chamar Deus de Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Deus quer que nós não só conhecemos os seus mandamentos, mas praticamos os seus mandamentos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todos nós estamos empenhados no reino de Deus, estamos querendo servir ao Senhor, como Jesus nos ensinou a ser servo, e não podemos deixar a cobiça entrar no nosso ambiente, na nossa vida, no nosso dia a dia. Para quê? Para que continuemos a ser servos e agradecidos a Deus, para naquele dia Jesus dizer: eu vos conheço, eu vos conheço. Então, para nós não ouvirmos um não da parte de Jesus. Assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, Deus está perto de quem? Quem tem o teu coração contrito, que é humilde na presença do Senhor, coração quebrantado. Isso é contrário da pessoa que cobiça. Então, a palavra de Deus nos orienta. Voltando um pouquinho aqui, a palavra que cura, que salva e que liberta. A palavra de Deus nos liberta da cobiça. Aí nós temos uma vida contrita, uma vida humilde na presença do Senhor. 1.2. Não cobiçarás. Deus disse não cobiçarás. E esse cobiçarás, ele gera uma série de problemas. Nós vamos ver e nós podemos vencer este mal no nome precioso de Jesus. Casa, quando ele diz não cobiçarás a casa, aqui corresponde a tudo que pertence ao próximo. A casa é todos os pertences do próximo. Então nós não devemos cobiçar a casa do próximo. Tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo que constitui e prolonga a sua vida pessoal. Que não queremos nada que aquilo que é do outro. Deus deu, a pessoa conquistou, eu não vou cobiçar aquilo que é do outro. Vou lutar, batalhar, trabalhar, orar e Deus vai me dar
para que eu possa realizar a minha vida. Assim, por isso que o livro de Êxodo é bem claro: não cobiçarás a casa do teu próximo. O que é a casa? Tudo aquilo que pertence ao próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, isso é não cobiçarás, não cobiçarás. E onde começa a cobiça? Começa nos olhos. A pessoa começa a ver aquilo que é do outro e quer cobiçar, quer possuir aquilo que é do outro. Então, que Deus nos dê um espírito de contentamento e de alegria na sua presença. Outros quer conquistar, quer cobiçar posições. Ele quer estar sempre no alto, sempre acima de todo mundo e fica procurando cobiçar posições. Deus quer que nós estejamos contentes. Olha aqui, a enunciação desse mandamento, não cobiçarás, propõe possíveis exemplos de cobiça. Na sua lista não é exaustiva, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. É no nosso cotidiano que pode surgir a cobiça. Então é no nosso cotidiano que nós vamos pedir a Deus para nos abençoar e dar um espírito de contentamento. A versão de Deuteronômio 5:21 diz: coloca antes da cobiça pela casa, a cobiça pela mulher do próximo, que supõe uma evolução no pensamento em relação à mulher. Então, para não haver pecado contra a família. Então, a cobiça pode estar ali surgindo na intenção, no coração da pessoa. E Deus vem dizer para nós: não cobiçarás. E aí, Deuteronômio ele repete o que foi dado na lei a Moisés lá no Monte Sinai. E não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçar, aí não vai surgir uma série de ensinamentos para que nós possamos ser livres de muitos pecados, se não deixar a cobiça tomar conta dos nossos olhos. Então, onde nasce a cobiça? No olho, no pensamento, em ver aquilo que é do outro. E Deus está nos orientando nesta manhã: não cobiçarás. A cobiça é o pecado dos que não se satisfazem em Deus. São pessoas insatisfeitas com o que têm, de olho naquilo que é do outro. E aí gera uma série de pecados. A cobiça foi falada aqui nos 10 mandamentos, não é por ser o último que ela não tem um valor, mas ela abrange tudo aquilo que estão nos outros mandamentos também. A cobiça, ela é muito terrível e nós temos que vencer através do contentamento da palavra e do Espírito de Deus. A esposa é o bem mais importante do próximo. Então ele diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Não seus pertence. A obra divina da libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça é um obstáculo. Então, isso aí. Se ama o próximo, não vai cobiçar. Então, vai glorificar a Deus e estar contente com aquilo que Deus te deu. A cobiça é uma interrogação dentro de cada indivíduo. E lá onde só existe Deus como testemunha, ela pode assumir muitas formas. Então, a cobiça começa nos olhos, no pensamento, no sentimento, e se não for erradicada, se não for tirada, se não for combatida, ela vai gerar uma série de pecados. Hoje, nesta manhã, estamos aprendendo a vencer e obedecer o pensamento que Deus nos deu neste mandamento: não cobiçarás. Pelo poder da palavra, pela força do Espírito Santo e tendo um espírito de gratidão a Deus. Olha aqui, cobiçar o que é do outro vai contra a lei de Deus. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, o não cobiçar é muito abrangente. Não cobiçar vai contra a lei de Deus. Assim, quer obedecer a Deus? Seja contente, glorificando a Ele pelo que Deus tem nos dado. Olha que versículos importantes. Lá em Mateus, Jesus falando. Quando Jesus pronunciou o sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o dinheiro. Então, a pessoa que vive na cobiça, ele está querendo agradar a Deus e ao mesmo tempo amando o dinheiro. E agora ele diz: nós não podemos servir a dois senhores. Tudo a Bíblia diz para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Olha aqui em Lucas também. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha, a cobiça leva à avareza. A pessoa quer e quer mais, quer e quer mais.
Porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A vida, a alegria não está naquilo que a pessoa tem, mas é a pessoa ser feliz e ser contente. Olha que Paulo escreveu aos Coríntios: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não é invejoso. Por isso Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo. Quem ama o próximo não tem inveja do que ele tem e não pratica o pecado de cobiçar. O amor não trata com leviandade e nem se ensoberbece, está sempre contente na presença do Senhor. Então, eu acho que vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho do que nós estudamos até agora. Guardai-vos da avareza. Guardai-vos da avareza. Se guardarmos da avareza, não vamos cobiçar, vamos viver contentes na presença do Senhor. Assim, 1.3, o mal corrosivo. É um mal corrosivo, é como uma corrosão que vai destruindo dia após dia e a pessoa não está contente com o que tem e está sempre cobiçando alguma coisa a mais. Então, a cobiça é o desejo irreprimível de querer-se como os outros. Quer ser como o outro. Eu quero essa posição. E o desejo excessivo de ser o que os outros são e não podemos. Então, não é só possuir coisas materiais, mas a pessoa quer posição, quer o lugar de alguém que está numa posição superior. É um desejo excessivo que corrói, que promete uma felicidade que não dará. E aí é que reside o seu fracasso. Então a pessoa fica cobiçando, depois não consegue, aí vem o fracasso. Ou se consegue, vem o fracasso. Porque a pessoa é descontente, não está feliz com aquilo que Deus já tem lhe dado. O ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com bens materiais ou conquistas temporais. E se assim fosse, esta seria a época das pessoas mais felizes da história. Porém, não é. Então, não é ter que vai trazer a felicidade. É ser contente e agradecido a Deus que vai gerar felicidade. Olha que pensamento interessante. O antídoto contra a avareza é o contentamento com aquilo que já possui. Não é interessante? Então, o antídoto contra a avareza é o contentamento com aquilo que já possui. Uma pessoa que é contente com o que já possui não vai cobiçar nada que é do próximo. Então, continuando, notamos que os consultórios de neurologistas, psicólogos e psiquiatras, especialmente das grandes cidades e países ricos, o que está acontecendo lá? Estão cheios de pessoas insatisfeitas, não por problemas econômicos, mas por motivos existenciais. Eles sentem que não está bem. Então, se nós formos agradecidos e contentes, nós vamos sentir bem. Então, os consultórios estão cheios de pessoas com problemas existenciais. Por que eu não sou melhor? Por que eu não galguei coisa maior? Então, a pessoa não se sente contente. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Começa lá no interior e a pessoa coloca os olhos naquilo que não lhe pertence. Então, a cobiça toma conta e gera uma insatisfação e a pessoa daqui a pouquinho está procurando os consultórios porque está insatisfeito, não existe contentamento. Olha o que está escrito em Lucas. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha, mais uma vez, cuidado com a avareza. E a avareza vai levar à cobiça. Porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. A alegria não está no ter, mas sim ser. Então, vamos pensar. Cobiça, um pecado invisível. Então, é um pecado que está no olho da pessoa, está no coração, está no sentimento da pessoa, ele está vivendo no dia a dia, mas está querendo algo e é um pecado invisível. Agora, quando ele é praticado, aí ele vai colocar em prática, então vem à tona e a pessoa observa que errou, está querendo algo que não lhe pertence. Então, a cobiça é um pecado invisível e pode gerar outros pecados que estão mesmo nos 10 mandamentos. Então, a cobiça tem que ser tratada, tem que ser cuidada em nossas vidas. Então, agora vamos para o tópico 2, os perigos da cobiça.
Então, nós estudamos até o momento o que é a cobiça, como ela é abrangente em várias áreas das nossas vidas, tanto no familiar, quanto nos bens materiais, posições sociais. A cobiça é muito abrangente. Está no coração, está no olho da pessoa, está escondidinho ali. E agora, nós vamos ver os perigos que essa cobiça pode gerar. Estamos aprendendo muito nesta manhã. Então, cobiçar é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Deus disse, não cobiçarás. Que bom que Deus colocou esse não antes para não acontecer a cobiça. Então, se repreendemos a cobiça, não cobiçaremos, estaremos gratos e alegres na presença do Senhor. Cobiçamos sempre o que colocamos no nosso coração, naquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso. Não me pertence, pertence ao próximo, pertence a alguém. Essa posição social, esse dinheiro, esse bem material, a sua família, toda a sua genealogia, pertence à pessoa e eu devo amar o próximo e respeitá-lo, porque assim eu não estarei cobiçando nada de ninguém. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia? O perigo da riqueza mal adquirida. A riqueza mal adquirida. Não que Deus seja contra a riqueza. Deus é contra a riqueza mal adquirida, através de cobiça. Então, a Bíblia não condena a riqueza em si, mas ela condena a riqueza obtida através da corrupção, exploração e desonestidade. Então, Deus é abençoador, quer que nós sejamos fartos, seremos abençoados, mas sem exploração, sem desonestidade, sem corrupção. A ganância de Acã e as suas consequências. Então, nós vemos na história bíblica que o povo perdeu a guerra porque Acã viu muitos bens materiais de ouro, uma capa, e ele tomou para si e escondeu na sua tenda. Com isso, todo o povo perdeu aquela batalha, todo o povo deixou de ser vitorioso. Por quê? Por causa da ganância de Acã. Enquanto Deus não tirou Acã daquele meio, o povo não foi vitorioso na conquista da terra prometida. Sempre lembrando que os 10 mandamentos foram dados a caminho da terra prometida, e nós estamos a caminho da terra prometida. Então, o não cobiçarás cabe muito bem para o dia de hoje. Assim, Deus vai nos dar vitória, vendo nossos corações contentes com o que Ele tem dado. E o Geazi? O Geazi era o auxiliar do Eliseu. Eliseu disse, eu não quero presente, não quero riqueza nenhuma. Aí o auxiliar dele, o Geazi, mente para obter a riqueza. Ele vai atrás da pessoa que foi abençoada e pediu presentes. Aquilo que Eliseu disse, eu não quero. Então, ele, por ganância, ele cometeu um pecado e trouxe consequências graves para ele. Nós conhecemos pelo relato bíblico. Então, a cobiça é um desejo profano, é um desejo que Deus não quer que esteja no nosso coração. Se repreendemos a cobiça, seremos felizes em muitas áreas da nossa vida. Assim, Thomas Watson, o puritano, definiu a cobiça como, olha a definição de cobiça que ele deu, é o desejo de possuir o mundo. A pessoa nunca está satisfeita, ele quer tudo e quer mais, e se conseguir, ele quer mais e quer mais, então nunca vive satisfeito. Então, entra nessa situação de nunca estar satisfeito. Claro que nem todos os desejos são egoístas. O problema está nos desejos corrompidos, aos quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. Então, não é o problema de ter, mas a forma como obter alguma coisa. Isso que tem o pecado de não cobiçarás, que Deus está nos orientando. O problema reside quando desejamos a coisa errada, de maneira errada, na hora errada. Olha que interessante, queremos a coisa errada, de maneira errada, de uma hora errada, numa hora errada. Então Deus quer que nós possuímos bens, sim, mas na hora certa, no tempo de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Olha o que diz em Eclesiastes 3:1, é muito conhecido nosso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Interessante, né? O escritor de Eclesiastes, ele diz, debaixo do sol é tudo uma rotina, uma repetição de coisas. De repente ele olhou para o céu, acima do sol, ele olhou para o céu e disse, olha, diante do céu, debaixo do céu, há tempo para todas as coisas, porque no céu está o trono de Deus. E ele diz para nós nessa manhã, há tempo para todas as coisas. Tudo há um tempo determinado. E quando nós olhamos para o céu, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele está no controle de tudo. E a ganância? A ganância também é uma das faces da cobiça, que gera cobiça. Olha a ganância, o perigo da avareza, o Deus dinheiro, o tempo de consumismo. E aí, a pessoa tudo quer consumir, tudo quer comprar, tudo quer adquirir, então gera uma ganância, uma coisa muito desnecessária. E isso tudo está ligado com a cobiça. Olha que interessante, o 10º mandamento proíbe o nosso descontentamento. Olha que estamos falando desde o início da aula, em relação à nossa condição de vida. Tem que repreender esse descontentamento e viver contente na presença do Senhor com aquilo que Ele tem nos abençoado. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não podemos ter sentimento de pesar pela prosperidade do nosso próximo. Se o meu próximo foi abençoado, eu tenho que ficar contente, porque eu amo o próximo, é isso que eu devo praticar. Ou afeições desordenadas sobre algo que não lhe pertença. Sempre existirá algo de inveja na cobiça. A cobiça está muito relacionada com a inveja. Fulano tem, eu também quero ter e quero ter mais. Aí esta cobiça fica desenfreada, mas diferente do desejo de querer crescer, progredir justamente e honestamente. Olha este versículo aqui de Tiago. Tiago escreveu dessa forma. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha que coisa interessante. A cobiça ela é concebida, gera o pecado. O pecado consumado gera morte. Então, fica aí na nossa tela para a gente meditar. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Uma coisa vai gerando outra e a pessoa vai se afastando de Deus. Olha aqui, quando Eva comeu o fruto proibido, nós já vimos que não era questão do fruto, mas sim porque ela pensou, vai abrir o nosso entendimento, nós vamos ser como Deus. Na verdade, havia uma cobiça de ser como Deus é, uma coisa implantada pelo inimigo. Porque Lúcifer, também lá no céu, ele queria ser como Deus e receber toda aquela adoração. Foi expulso do céu, foi colocar no coração das pessoas uma vontade também de ser grande, de receber adoração. O mesmo problema pelo qual ele foi expulso do céu, ele queria passar para a humanidade. E nós temos que ter bastante cuidado. Quando Eva comeu do fruto proibido, ele não o fez somente pelo prazer de comer o fruto, mas porque era desejável para dar entendimento, como sugerido pelo inimigo. Aí, o que eles queriam? Ter um entendimento como Deus, queriam ser igual a Deus, aquilo que Lúcifer tentou ser lá no céu e foi expulso. Então, Gênesis 3:5 diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso a serpente, o inimigo, usando a serpente, passou essa ideia para eles. Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus, como Deus. Então, não era questão só do fruto. Qual era a intenção que o inimigo distribuiu aquele pecado ali naquele momento? Deus já havia dito para eles no início, cultivai, vigiai, guardai o jardim aqui no Éden. Eles não vigiaram nesse ponto aí. Então, aqui. Então, tem a árvore do bem e do mal. Qual foi o resultado da desobediência de Eva à palavra de Deus? Qual foi o resultado? Não só Eva, Adão, os dois pecaram. Perderam a comunhão com Deus e o direito à vida eterna. Eles podiam comer da árvore da vida, que dava a vida eterna, e eles foram comer da árvore que dava ciência do conhecimento do bem e do mal. Então, agora está proibido de comer da árvore da vida, porque comer da árvore da ciência do bem e do mal. Agora eles passaram a conhecer o bem e o mal agora começou a seguir a eles. Não seria muito melhor estar na presença do Senhor, na obediência do Senhor? Muito melhor. Satanás lançou no coração de Eva uma mentira.
ela comeu pela cobiça que a mentira lhe causou. Então, era mentira que eles iam ser como Deus. Nunca foram como Deus, e Deus os puniu e corrigiu, e já fez a primeira promessa de redenção, que ia nascer um descendente da mulher que ia salvar a humanidade, já se referindo a Jesus. Tá? Olha o que está em Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento. Ela pensou, olha, eu vou ter entendimento se comer desta árvore. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Qual era a cobiça aqui? Ter um entendimento como Deus. E Deus, logicamente que Deus corrigiu, os repreendeu e providenciou que eles teriam uma maneira de ser salvos através do Cordeiro de Deus. Assim dá para a gente ver, ter uma ideia melhor. As duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Podiam comer da árvore da vida, mas não da árvore do bem e do mal. Como comeram da árvore do bem e do mal, que Deus proibiu, aí também não tiveram direito de comer da árvore da vida. Tiveram que se arrepender, Deus teve que trabalhar muito com a humanidade e já dizer que havia um descendente que ia o salvar, Jesus, o nosso Salvador. Assim, 2.2. Cobiçar pode ser um desejo mortal. Gente, a cobiça pode levar à morte, é terrível. A pessoa nunca está satisfeita. Olha o que diz, né? Olha o que diz aqui no nosso texto, depois de não cobiçar. Quando Deus escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos, colocou a cobiça no mesmo grupo dos grandes pecados. Gente, Deus disse não matarás, não furtarás, não adulterarás e disse não cobiçarás. Ela está na lista dos grandes problemas que pode ocorrer na humanidade. Então Deus foi muito claro, não cobiçarás. E nós vimos ainda há pouco que a cobiça muitas vezes ela é invisível e é um pecado que gera problemas seríssimos lá na frente, gerando outros pecados. Deus não alterou a ordem, colocando em primeiro os pecados dramáticos e intrigantes. Roubo, adultério, assassinato, terminando depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando. Parece, Deus colocou por último, mas não é parece. Ele gera outros pecados que estão nos 10 mandamentos. A cobiça é tão condenável quanto qualquer um dos outros. Então, não cobiçarás, porque vai gerar outros pecados. A cobiça pode gerar o furto, não furtarás, não matarás. A cobiça pode gerar uma série de pecados, outros que estão nos 10 mandamentos. Olha aqui sobre a cobiça. A cobiça pelo que não é nosso é a causa da perda de tudo aquilo que possuímos. Então, a pessoa possui, não está contente, e ele vai em busca de meios ilícitos para conseguir outras coisas, e daqui a pouquinho está perdendo tudo. Então, a cobiça gera um mal muito, muito grande. Olha, vamos dizer novamente, a cobiça pelo que não é nosso é a causa da perda de tudo, aquilo que possuímos. Deus já nos deu, se estivermos contentes, não vamos ter perda, porque Deus nos abençoa e nós repreendemos a cobiça no nome precioso de Jesus. Então, em todos os textos ao longo da Bíblia, olha, em todos os textos ao longo da Bíblia, a cobiça aparece de forma condenável. Jesus citou junto com o roubo e o assassinato e o adultério. Então, a cobiça, ela é invisível e ela é perigosa, porque ela gera uma série de problemas. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino de Deus. Pessoa que só vive cobiçando. Ele quer ter mais e não procura ser contente na presença do Senhor. Por isso, olha o que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento que gera cobiça, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, quem é avarento não tem herança no reino de Deus. Olha o que ele escreveu para os Colossenses. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria. Então, a avareza, a pessoa é avarenta, a pessoa quer e quer mais. Isso é uma cobiça e Deus diz bem claro nos 10 mandamentos, não cobiçarás, porque Ele quer nos abençoar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e Deus vai acrescentando todas as nossas necessidades. Olha que interessante também. A palavra tem vida em si mesma. A palavra tem vida.
quando a ouvimos com santo temor, o Espírito Santo opera em nós por meio dela, e daí nascemos de novo. A palavra de Deus é vida, e quando ela é ouvida e a pessoa presta atenção e deixa ela entrar no coração, aí a pessoa nasce de novo. Nasceu de novo, automaticamente a cobiça já está repreendida, ele é liberto da cobiça e começa a ser grato a Deus pelo que tem. Deus abre os olhos da pessoa e a pessoa passa a ser mais agradecido. Olha aqui, a triste história do Acã. Lembra que nós falamos sobre a história do Acã? Ele cobiçou aquilo que era do outro. Ele cobiçou o ouro, a capa babilônica e trouxe tudo para a sua tenda. Gerou um mal terrível para a vida dele e o povo perdeu uma guerra. A triste história de Acã nos mostra como alguém pode precipitar sua própria vida por algo que talvez nunca desfrute. Ele cobiçou, levou e escondeu no fundo da sua tenda e nunca desfrutou, porque foi uma cobiça, não foi um bem dado por Deus. A Bíblia nos diz que antes de Acã roubar o tesouro, ele o cobiçou. Então, a cobiça levou ele a roubar. Jesus disse, não furtarás, não cobiçarás. A cobiça leva também ao pecado de furtar. Por isso Deus disse, não cobiçarás e não furtarás. E Acã caiu nessa situação terrível e perdeu assim a sua vida, perdeu o direito de ser abençoado por Deus. Olha o que está lá escrito em Josué. Olha o Acã falando. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Olha aí, cobiçou, tomou aquilo que não era devido e depois gerou um problema muito sério. Então o Acã foi, cobiçou uma capa babilônica, o ouro e as coisas que ele viu ali e escondeu na sua tenda. Mas não deveria ter uma atitude como aquela. E isso gerou um mal muito grande para a sua vida e para a sua família. Então, não cobiçarás, seja contente, adorando e glorificando o nome do Senhor. 2.3. A cobiça é um falso amor. Olha que interessante. A pessoa não percebe, mas a cobiça é um falso amor. Ele está amando determinada coisa, está amando com um falso amor. Porque o amor verdadeiro não quer cobiçar nada de ninguém. Então, o amor verdadeiro ele é puro. A pessoa quer conquistar, quer crescer, quer trabalhar, orando e Deus vai abençoando. Agora a cobiça quer conseguir as coisas de uma maneira ilícita. Aí gera uma série de pecados que estão ali nos 10 mandamentos. Então, a cobiça é o amor que está fora de ordem. Então, a pessoa ama alguma coisa que não é previsto por Deus que ele tenha a posse daquilo. Fora da proporção e fora do lugar, é um amor falso e traiçoeiro. Então, a cobiça está nos olhos, a pessoa todo dia está olhando, está pensando, está querendo posse daquilo que não lhe pertence. A cobiça é um pecado que fica escondido. Ele fica escondido e depois ele gera outros problemas muito sérios. Significa colocar os nossos afetos onde não correspondem. Olha aí, põe toda aquela força, aquele afeto numa coisa que não corresponde. Ou seja, colocar coisas, entre aspas, como dinheiro, sucesso, fama, no centro, acreditando que tais coisas oferecem uma base sólida para a existência. E aí? Colocou o amor erradamente no dinheiro, na fama, na posição social, cobiçando isso aí. E é uma coisa que não é sólida para a nossa existência, não trouxe felicidade. Então, uma cobiça é bom nós aprendermos. A cobiça é bom a gente conhecer. Olha o que está escrito. A cobiça, uma definição de cobiça. Desejo desmedido. Olha aí, desejar as coisas, querer crescer na vida, não é o problema. O problema é o desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelas glórias e etc. Vai muita coisa que é cobiçada aqui neste mundo. Ambição, a cobiça pode acabar com algumas amizades. Olha aí, olha onde a cobiça vai chegando. Vontade intensa de conseguir algo, uma obstinação. A pessoa está obstinada para conseguir algo e aquela cobiça vai gerar um problema sério, destruindo famílias, bens materiais, uma série de coisas por causa da cobiça. E a cobiça é um pecado que fica ali escondido, mas deu chance, vai gerar outros pecados que vão ser prejudiciais ao futuro da pessoa. Olha o que diz a Bíblia lá em Hebreus, a carta aos Hebreus. Olha o que diz.
E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha aí, Jesus padeceu, ele foi crucificado fora das muralhas de Jerusalém, do lado de fora. Então, ele vai explicar para nós, por que não temos aqui uma cidade permanente? Jesus sofreu fora da porta, então, fora das muralhas, para nos mostrar que aqui tudo é passageiro. Então, lá nós buscamos uma cidade futura. Amém? Dá para compreender assim e ver o que Jesus fez fora da porta para que nós não busquemos e não prendemos nas coisas materiais. Nós buscamos a Jerusalém celestial. Olha que salmo interessante, o Salmo 119, falando da excelência da Bíblia. Inclino o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Salmo 119 fala muito da Bíblia, nós estamos vivendo a época que nós comemoramos o dia da Bíblia. E o Salmo 119 é a excelência da Bíblia. E o salmista vai dizer, inclina o meu coração aos teus testemunhos, para a tua palavra, e não à cobiça. Então eu devo escolher ou a palavra ou a cobiça. Vence a cobiça aproximando da palavra de Deus. Olha que interessante. Cobiçar não é apenas desejar alguma coisa que não temos. Não é isso, não. É desejar algo que a outra pessoa tem. Deus quer que nós tenhamos posse, que nós conquistamos, que nós sejamos abençoados materialmente também. Mas o problema é desejar o que a outra pessoa tem. O que é da outra pessoa foi abençoado por Deus, é da outra pessoa. Olha o livro de Provérbios. O Provérbios é muito rico, principalmente nessa lição de hoje. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Vai corroendo a pessoa com aquela cobiça e até praticar outros pecados para conseguir aquilo que não lhe pertence ou que não lhe cabe. Então é muito importante a gente repreender a cobiça e vencê-la em nome de Jesus e estar contente com aquilo que ele tem feito por nós. A cobiça torna as coisas mais importantes do que as pessoas. Olha que interessante. E as suas necessidades. Então, se o meu próximo é mais importante, eu não devo gostar daquilo que é do meu próximo. Então, as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Cobiçar é colocar as coisas acima dos valores eternos e espirituais. Então, a pessoa quer cobiçar uma coisa de valor material, que vai ficar por aqui. Uma frase que nós ouvimos sempre aí e não podemos esquecer. Nós não vamos ficar aqui e nem vamos levar nada daqui. Nós estaremos com Deus na cidade futura, na presença do Senhor. Então, cobiçar é colocar as coisas acima dos valores eternos e espirituais. Buscar em primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, para que nós estejamos aqui contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Olha que pensamento importante. O ânimo sereno, sem cobiça, é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aí, a pessoa que é invejoso não tem alegria, não fica sereno, está sempre querendo algo mais. Mas o ânimo sereno é a vida do corpo, a alegria é a saúde do corpo, a pessoa está contente com aquilo que Deus está fazendo e tem dado. Vamos seguindo a nossa lição, agora vamos para o tópico número 3. Tópico número 3, o lado positivo do 10º mandamento. Então, se não devo cobiçar, o que a pessoa que possui deve fazer? Como nós devemos trabalhar e administrar aquilo que Deus tem nos dado? O lado positivo da cobiça. Com os outros 9 mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, com os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Nós já falamos aqui diversas vezes. O cobiçar gera matar, destruir, adulterar, roubar, uma série de coisas. Então, o não cobiçarás é um pensamento importante que Deus conclui os 10 mandamentos, dizendo, se não cobiçar, não vai cometer os outros também. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não vive cobiçando, não vive descontente com aquilo que tem. Então, o ato de nós termos uma intimidade com Deus nos faz alegres, felizes e contentes com o Senhor. Olha que pensamento. Quanto mais longe do mundo ficamos, mais perto de Deus estamos.
E aí? Quanto mais longe do mundo ficamos, mais perto de Deus nós estamos. Afastando do mundo todo espírito de cobiça, estamos próximos do Senhor e Deus nos abençoa. 3.1. Devemos aprender a estar contentes. Nós estamos falando desde o início dessa escola dominical. Devemos aprender a estar contentes. Deus quer que nós tenhamos um espírito contente, sereno, tranquilo na presença do Senhor. Vivemos em uma sociedade cheia de descontentamento. É só sairmos à porta e vemos tantas pessoas descontentes. Nós nos sentimos insatisfeitos com os nossos empregos, insatisfeitos com salários, insatisfeitos com o casamento, insatisfeitos com a igreja, insatisfeitos com a saúde, insatisfeitos na aparência e em quase todas as áreas das nossas vidas. Essa falta de contentamento é produto do pecado em nós. Então, nós saímos às ruas, vimos só pessoas descontentes, reclamando disso, reclamando daquilo. Então, por que estamos descontentes? Se a pessoa sente o descontentamento, isso vai gerar uma cobiça. Agora, se a pessoa sente contente, ele vai ter um espírito sereno e tranquilo na presença de Deus. Com o descontentamento, vem a reclamação. E com a reclamação, o enfado. E com o enfado, a amargura. Aí fica uma sociedade descontente. Agora, se estivermos contentes, Deus estará sempre nos abençoando. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Olha, interessante, vamos ler de novo? Tendo, porém, sustento, é o necessário, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Deus quer filhos contentes, agradecidos que Ele tem cuidado de nós. Vamos ver esses versículos bíblicos, lá de Números. Olha, o povo caminhando lá pelo deserto. Eles estão caminhando para o deserto, rumo à terra prometida, mas eles fizeram muitas reclamações com Moisés. Mas Deus mandava o maná, Deus tirava a água da rocha, Deus mandou cordonizes para eles comerem carne, Deus livrou de todos os males, Deus esteve sempre abençoando eles no deserto. Mesmo assim, eles viviam descontentes e reclamando. Eles ficavam lembrando lá do Egito. Mas lá no Egito tinha isso, lá no Egito tinha aquilo, mas lá no Egito eles eram escravos, não eram donos de nada, estavam trabalhando e para os seus senhores sem ser dono de nada. Então Moisés abre os olhos deles para olhar para frente, para a terra prometida. Vamos então ler? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porcos, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Olha que Deus estava tirando água da rocha. Coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. Como eles olharam para o maná? Este maná que diante dos nossos olhos, Deus mandando maná 6 dias por semana, exceto no último dia que eles colhiam para 2 dias, e eles dizem, este maná diante dos nossos olhos, que descontentamento, que falta de gratidão. Olha em Números 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e toda a congregação. Ele disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. Então, eles estavam num descontentamento tão grande que eles deveriam morrer lá no deserto, ou lá no Egito. Eles diziam assim também, aqui no deserto nem como sepultar não tem, a gente poderia estar lá, mas Deus queria que eles fossem para uma terra prometida, que mana leite e mel, que eles levantassem a cabeça e fossem conquistar a terra prometida. Então, andando pelo deserto, providência divina, sempre tem provisão divina, deserto até a terra prometida. Deus não falhou com eles, tinha as fontes, tinha os lugares, tinha os oásis, onde Deus estava sempre os abençoando. Então, o contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Ele não é circunstancial, não depende da situação, mas sim de uma pessoa, Deus. A pessoa que é dependente de Deus é contente. Então, não depende da circunstância, se está bem ou se não está bem. Mas ele tem Deus que o traz a forma de ser contente. Paulo nos diz que Deus é tudo. O que precisamos de tudo o que devemos desejar. Eu tenho Deus e eu desejo estar mais perto de Deus, porque Deus me abençoa. Olha ele escrevendo aos Filipenses, o que Paulo escreveu? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é contente, tá? Sei estar abatido, sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído,
tanto na lei, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando Paulo escreveu, posso todas as coisas, ele disse, eu sei viver em abundância, sei viver na necessidade, sei viver na falta, sei viver em todo sentido. Ele está querendo dizer, eu estou contente com Deus, porque Deus cuida de mim. Então, o contentamento é fruto da comunhão com Deus. Uma pessoa que tem comunhão com Deus não está cobiçando, ele está lutando, batalhando, trabalhando para que licitamente ele possua os seus bens. Mas o contentamento é fruto da comunhão com Deus. Uma pessoa contente tem comunhão com Deus. O Senhor nos diz que não devemos viver ansiosos e inquietos. Olha, Deus orientou, para com essa inquietude quanto ao suprimento das nossas necessidades. O planejamento não pode desviar a nossa atenção quanto a buscar primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, que Deus acrescenta, de forma que sufoque a nossa confiança no poder provedor do Senhor. Então, buscar o reino de Deus, porque Deus é providente. Olha que versículo interessante lá de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus estará sempre endireitando o nosso caminho e sendo providente para conosco. Olha o que está escrito em Mateus, no sermão de Jesus, o próprio Jesus falando, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar fazer justiça, buscar as coisas corretamente. Aí Deus nos abençoa. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, ele ensina que nós sejamos quietos na presença do Senhor, que ele está cuidando de nós. Filipenses 4:6, muito conhecido nosso. Não fique ansioso, ore e agradeça. Não fique ansioso, ore e agradeça. 3.2, devemos crer na suficiência de Deus. Então, Deus é suficiente para suprir as nossas necessidades. É lógico que nós trabalhamos, planejamos, analisamos tudo, mas confiando na suficiência de Deus, que Ele vai nos abençoar, e aí nós vamos ter saúde, vamos ter alegria em conquistar as coisas. Então, a dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. A pessoa que vive cobiçando, ele não confia que Deus está zelando da sua vida e nada vai faltar. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é suficiente para nós e ainda nos falta algo. Se Deus é suficiente, não preciso viver cobiçando. Lembrar que a cobiça é um pecado escondido e gera outros pecados que estão no 10 mandamentos. E assim ela deve ser repreendida. Olha que versículo bonito. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus. E Ele dá a vitória em todas as áreas da nossa vida. É preciso ter sempre em mente que nosso Pai Celestial bem sabe, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, de nossas necessidades, e é amoroso e poderoso para suprir todas. Deus está, se Ele é poderoso para suprir, Ele está vendo tudo e nós devemos confiar no zelo de Deus. Jesus, lá no Sermão do Monte, disse de certa forma, de certo, vosso Pai bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Deus é onisciente e quer nos dar aquilo que necessitamos. As coisas não foram planejadas para tomar o lugar de Deus. Deus é a nossa prioridade. Muitas vezes Deus não nos dá aquilo que pedimos, mas dá aquilo que necessitamos. Aí nós ficamos contentes. Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E agora, se o nosso coração estiver fixo em alguma coisa material, então vai acontecer o pecado da cobiça e tirar o coração da presença de Deus. Então Deus diz, coloca o seu coração em Deus e os bens materiais vêm automaticamente, que Deus vai nos abençoando em todo o nosso planejamento. Assim, a confiança num Deus que sempre
que supre nossas necessidades básicas. A confiança em Deus que supre as nossas necessidades básicas. Deus está cuidando de nós dia após dia. Os primeiros discípulos entenderam muito bem a essa perspectiva de vida. Após o fracasso da pesca, Jesus entrou em suas vidas e tudo mudou. Tiveram um fracasso na pescaria, pessoas experientes, e Deus entrou na vida deles e muita coisa mudou. E imediatamente eles abandonaram o peixe, o barco e resolveram ficar com Jesus. Então, Jesus, supridor de todas as necessidades. Olha em Lucas 5,11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Colocaram Deus em primeiro plano, porque as necessidades básicas, Deus cuida das nossas vidas. Assim, segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Então, Deus quer que nós trabalhemos, conquistemos as coisas, mas sempre tendo Jesus em primeiro lugar. 3.3 e o último subtópico. Devemos viver com simplicidade. Interessante, né? Devemos ser simples, assim como Jesus foi simples aqui na terra, trabalhando na carpintaria, vivendo na simplicidade, mas vivendo uma vida contente na presença de Deus. 3.3. Na vida espiritual, a simplicidade também pode ser considerada uma virtude. Simplicidade é uma virtude. A pessoa é simples. Para Davi, a simplicidade é o descanso que a alma encontra quando encontra redenção, satisfação e resposta em Deus. Então, Davi escreveu o Salmo 131. Olha o que ele disse. Uma pessoa contente vai dizer: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Coisas de certo fiz calar e sossegar a minha alma, a qual uma criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Então ele disse: eu descansei no Senhor, não colocou os olhos em coisas grandes, mas vivendo na simplicidade. E olha que Davi vem a ser rei de Israel e desenvolveu uma vida ali na presença de Deus. Na simplicidade dos momentos reside o descanso da mente. Olha, na simplicidade dos momentos reside o descanso da mente. A paz no coração que nos aquieta por dentro. A pessoa por dentro fica em paz. Tira a cobiça e entra a paz. A pessoa se sente bem vivendo uma vida de contentamento. Embora o salmista reconheça que há coisas ainda grandes e compreensíveis, para ele assume a simplicidade, como a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguros de sua mãe depois de ser alimentada. Então ele está dizendo: eu descanso porque Deus supre as minhas necessidades. Não há mais choro, não há mais sentimento de insegurança, agora só resta descansar e aproveitar aquele momento. Deus quer que nós vivamos nas simplicidades, contentes com o que Ele tem nos dado. Olha que pensamento bom para nós termos conosco. Na simplicidade da vida é que encontramos a essência do viver. Na simplicidade da vida é que encontramos a essência do viver. Não ter, mas viver em paz nessa simplicidade. Para nós cristãos, essa simplicidade vital é uma decisão de fé. Então, se eu creio em Deus, creio que Ele tem provisão para mim e que Ele disse que eu buscasse o reino de Deus, que Ele me ia abençoar. É a confiança serena que nasce de uma relação pessoal com o Senhor soberano, que cuida de nós. Desenvolver um bom relacionamento, que Deus é cuidadoso. É o pastor cuidando das ovelhas. Olha o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A cidade de Jerusalém é construída no monte, mas em volta existem outros montes, os montes de Sião. Então aqueles montes é como uma proteção para a cidade de Jerusalém, que também está em cima do monte. Ele diz: os que confiam no Senhor serão como esses montes, não se abalam, estão sempre firmes. Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Fé inabalável, fé inabalável. Mais ainda, Isaías escreveu: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias, voando e vencendo nas alturas. Terminando a nossa querida escola dominical, a gente vai fazer um breve resumo agora. No tópico 1 nós estudamos as várias faces da cobiça. Nós vimos que a cobiça pode gerar uma série de pecados, uma série de coisas a ser cobiçada. Temos que ter cuidado. E ela é invisível. Tem que ser repreendida e substituir pelo contentamento a Deus. E o que aprendemos no tópico 1? A função do 10º mandamento é inibir a cobiça, de modo geral. Repreender esta cobiça, porque ela gera outros pecados e ela tem uma série de coisas que ela quer cobiçar, a pessoa quer cobiçar. No tópico 2, nós estudamos o perigo da cobiça, né? Então, ela gera uma série de perigos. Tá? Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. Desejar algo é uma coisa, desejar aquilo que não nos pertence, aí é que entra a cobiça, e ela vai ser repreendida e nós vamos ser felizes na presença do Senhor. Tópico 3, o lado positivo do 10º mandamento. Agora vamos ver o que nós aprendemos no tópico 3. O 10º mandamento nos chama para uma vida prática, de intimidade com Deus. O contrário da cobiça é intimidade, gratidão, contentamento na presença do Senhor. Conclusão final. O 10º mandamento é um alerta aos discípulos de Cristo para cultivarem com a imprescindível ajuda do Espírito Santo o necessário contentamento que se expressa na gratidão ao nosso Pai Celestial. Então, repreendeu a cobiça, viveu contente na presença do Senhor. É isso que Ele quer de nós. Por seu contínuo cuidado e provisão, com alegria e louvores ao Senhor. Quem está contente, fica alegre, contente e louvando ao Senhor continuamente. Então, o Espírito Santo sempre está pronto a nos ajudar. Eu não consigo vencer a cobiça. O Espírito Santo sempre pronto para nos ajudar. Ele quer nos ajudar a vencer a cobiça e ganhar a intimidade com Deus. Olha o que olha a experiência de Jó, olha o que Jó escreveu. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Jó, com essa experiência que ele passou, de perder todas as coisas e depois conquistar novamente. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Jó, o espírito de contentamento. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses. Tá? E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza em glória, por Cristo Jesus. Deus supra as nossas necessidades segundo a riqueza dele. Ele nos abençoa. O Deus da provisão. É lógico, é o Deus da provisão que nos sustenta. Então, esconderijo de Deus é lugar de proteção, provisão e cuidado. O esconderijo de Deus é lugar de proteção, provisão e cuidado. O Deus da proteção, provisão e de cuidado. Então, encerramos com esse versículo bonito. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mais do que feliz. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.